Amém? Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32, diz assim, acendam as luzes aqui para mim, por favor. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Repita comigo, por favor, perdoando. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Pai, obrigado por este tempo com a Tua palavra, e mais uma vez o meu pedido é que o Teu Espírito se manifeste neste lugar. Permita que enquanto a Tua palavra esteja sendo ministrada, o Senhor estenda as Tuas mãos com sinais e prodígios, em nome do Senhor Jesus. Peço em nome do Teu Filho amado Cristo, que este seja um tempo em que nós, de maneira nenhuma, nos permitamos perder o que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração. Nós nos colocamos em Tuas mãos neste tempo e pedimos, Espírito Santo, Tu tens liberdade neste lugar de falar conosco, de tratar a nossa vida e até mesmo de nos confrontar, Pai, desde que isso seja para que nós possamos nos parecer mais e mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, eu repreendo deste lugar frieza, cansaço, apatia, mornidão, criticismo, e declaro que neste lugar, Pai, estejamos totalmente livres, para que o Senhor ministre profundamente as nossas vidas. Não permita, Senhor, que esta palavra esteja somente na nossa mente, mas que ela possa alcançar o canal para atingir o nosso espírito, o lugar mais profundo da nossa vida. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém? Amém. Desligue o seu celular ou coloque ele no vibracal. Eu quero que você também, por favor, não encoste a cabeça na pessoa que está do seu lado. Amém? Você está aqui, igreja? Tudo bem que é feriado, mas nós não estamos em feriado. Amém? Fique esperto, porque o Senhor quer falar conosco de novo. Continuamos a nossa jornada em direção à nossa recuperação. Para quem ainda, ou quem está conosco aqui pela primeira vez e não sabe do que eu estou falando, já por alguns domingos, nós estamos nos preparando para uma caminhada neste lugar, semanalmente, como você viu aqui agora há pouco, às quartas-feiras, basicamente, para um processo de autoexame, admissão, entrega, perdão, cura e restauração sobre a nossa vida. Estou falando sobre o Celebrando a Recuperação. Passos que são importantes para a nossa vida, no sentido de sermos restaurados como corpo de Cristo, como filhos de Deus, na presença dEle, e para que por Ele também sejamos usados. Amém? Nós estamos entendendo que, independentemente da idade ou do tempo de caminhada cristã, todos nós, repito, todos nós, sem exceção, temos algo a tratar em nossa vida. Sejam traumas, sejam vícios, sejam um mau hábito, que pode ser uma falha de caráter. E Deus tem o poder de intervir para nos mudar, limpar e nos curar plenamente. Amém? Nós já falamos aqui a respeito de liberdade. Falamos da liberdade, do quanto nós desejamos e buscamos a nossa liberdade, principalmente de dentro para fora. O quanto Deus ele está disponível para nos libertar, e mais importante, querida, é que só Jesus Cristo, eu vou repetir para você, só Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem este poder na vida do ser humano. Nos dá a graça de nos tirar da frente de deuses da nossa vida, ou de Deus da nossa vida. Falamos daqui também a respeito de esperança. Se há algo que pode nos desesperar nesse mundo, é a falta de resolução. É quando nós olhamos para um lado e para o outro e não encontramos de maneira nenhuma um lugar ou alguém com quem nós possamos estar partilhando, falando a respeito das nossas mazelas, dos nossos problemas, que nos consomem, que nos ferem. Mas Deus, repito, Deus, através da sua palavra e de sua igreja, Ele nos dá esperança em meio a este desafio para nos curar. Falamos também a respeito de compromisso. Não existe mudança, transformação ou cura sem o nosso comprometimento, sem colaboração, sem entrega.
sem colocar a minha vida, escute, meu amado, totalmente no controle do Senhor Jesus Cristo. Compromisso é entregar a minha vida totalmente nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele defina a minha vida. Amém? Falamos de limpeza também. Limpeza é a ação de Deus em nós, mas não antes de identificarmos, admitirmos e tomarmos uma decisão de limpar a nossa vida por dentro. E isto se dá quando eu entro nesse processo de autoexame. Eu faço esse exame perante Deus e a minha própria pessoa, perante Deus e também para com as outras pessoas. Também falamos de submissão. É um ato voluntário, humilde, de entrega. Significa submeter a minha vida, ou submissão é submeter a minha vida, é a decisão de colocar a minha vida debaixo não mais da minha vontade, mas da vontade de Deus. Submissão significa pedir para que Deus assuma o controle da minha vida, e eu dou a Ele o direito de tocar em mim do jeito que for necessário, para que Ele mude o que está dentro de mim, algo que eu não consigo fazer sozinho mais. Amém? Portanto, hoje eu quero falar do sexto passo tão importante para nós, que se chama perdão. Diga perdão. Vocês estão aqui hoje? Repita perdão, querido. Agora vocês estão. Efésios 4, 31, 32 diz: livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Por fim, nós vamos falar de um outro passo importante nessa jornada, perdão, que a meu ver é o ponto auge dessa nossa caminhada. É onde nós começamos a ver se de fato estamos sofrendo transformações ou se estamos do mesmo jeito. Esse é o momento que pode se tornar um divisor de águas para a nossa vida. Perdão vem do latim perdonare. Per significa total, completo, integral. Donare é dar, entregar, doar. Portanto, o perdão significa uma entrega total, uma entrega integral, plena. Alguém certa vez disse, falando sobre um trocadilho, de que o perdão, como já diz a palavra, é uma perda bem grande. Será que você concorda com isso? Perdão em ação é avaliar todos os meus relacionamentos, oferecer perdão àqueles que me feriram e consertar os danos que eu tenha causado a outros, exceto quando eu quiser consertar, seja impossível. Eu quero falar sobre alguns passos desse trabalho de restauração na nossa vida quanto ao perdão. No caminho da recuperação, um dos passos a tomarmos é perdoar e reparar. Perdoar, querido, é abrir mão de continuar com uma barreira com o outro. É abrir mão de continuar cultivando sentimentos tenebrosos dentro de mim, de ira, de ressentimento, de raiva, de ódio, por conta daqueles que me feriram de alguma forma. Reparar é arrumar ou consertar alguma coisa estragada, lógico, na medida do possível. Amém? Nessa segunda parte por que é que eu devo perdoar? Por que eu deveria? Talvez esta seja uma pergunta que sempre nos mantém estagnados, porque parece que não existe motivo para perdoarmos. Não há motivos para fazê-lo. Não há uma razão, não há uma lógica, não é justo. Porque muitas vezes nós usamos esta questão: não é justo eu perdoar. Será? Entendendo que ao se tratar de uma postura simplesmente humana,
eu posso entender, querido, que é muito difícil a questão perdoar para nós. E porque é muito difícil, na maioria das vezes nós não perdoamos. Mas eu quero dar aqui 3 razões, pelo menos, porque eu e você, uma vez que conhecemos a Jesus Cristo, precisamos estabelecer o perdão como algo prático da nossa vida. Primeiro, eu preciso perdoar porque Deus me perdoou. Você pode repetir comigo? Eu preciso perdoar porque Deus me perdoou primeiro. Deus fez exatamente isto comigo através do seu Filho Jesus. Querido, eu e você não tínhamos qualquer chamariz aos olhos de Deus. Não havia nada em mim e em você que encantasse Deus de alguma maneira. Não havia nada em mim e em você que pudesse gerar algum tipo de aceitação para com Deus. Tudo em mim, em você, em nós, era pecado, sujeira, limitação, miserabilidade. A minha vida de pecado, ela ofendia a Deus. Quanto mais eu estava no pecado, mais eu ofendia a pessoa de Deus. Mas Ele resolveu, Ele decidiu, que apesar do meu estado, Ele ia me perdoar. O fato de você ter chegado a Deus, querido, não é porque você é bom, não é porque você é legalzinho, não é porque você é uma pessoa que faz coisas boas. O fato de eu e você termos encontrado a Deus, o fato de nós termos chegado a Cristo, é porque Ele, na sua infinita graça e misericórdia, olhou para mim e para você e disse assim: eu te aceito do jeito que você está. Deus, para fazer isto, Ele deu tudo o que Ele tinha. Você está aqui? Deus deu tudo o que Ele tinha, integralmente. Esses dias eu partilhava com os irmãos aqui a respeito de algo semelhante. Tem gente que acha que a maravilha que Deus tem é o céu. Tudo que Deus tem de melhor, de bom, maravilhoso, espetacular é o céu. Não é o céu, querido. Tem gente que pensa que as coisas espetaculares para Deus são os anjos, cantando perfeitamente, adorando Ele dia e noite, sem parar, dizendo para Ele: santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Não, querido, isso ainda não é o tudo de Deus. Sabe o que é o tudo de Deus, querido? É o Filho dEle. É o Filho dEle. Deus precisou dar tudo o que Ele tinha para que eu fosse aceito novamente e tivesse um relacionamento com Deus. O tudo de Deus, o Filho dEle. Só isto tiraria a barreira que existia entre eu e Deus. Essa foi a única maneira que Deus nos reconciliou com Ele. A única. A única forma de termos um novo relacionamento com Deus era Deus entregando tudo que Ele tinha. Tudo, integralmente. E o que era tudo dele? O Filho dele. Você está aqui ainda? Portanto, se perdão para nós tem como referência a Deus, até porque eu só posso me achegar a Deus porque Ele me perdoou. Então eu posso dizer com muita tranquilidade que o perdão, ele é o santo remédio que restaura os relacionamentos. O perdão existe, querido, para curar as relações, para transformar, para restaurar. Você está aqui ainda? Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Detalhe: perdoem
como o Senhor lhes perdoou. Você está aqui? Perdoe como Deus perdoou você. Esse é o primeiro grande motivo porque eu e você precisamos perdoar. Amém, meu amado? Escute uma coisa. Quando a Bíblia diz suportai o vosso irmão, por favor, não entenda aquela ação de o meu irmão é uma mala, mas a gente vai tolerá-lo. Você está aqui ainda? Porque eu tenho que concordar com você que tem gente que é difícil, né, irmão? Ó, vi uns bichos aí, ó. Não tem gente que é difícil, irmão? Nossa, irmão. Tem ou não tem gente difícil para a sua vida, meu querido? Oh, meu Deus, estamos em recuperação. Vamos falar a verdade? Tem gente que é muito difícil para a nossa vida, não é, irmão? É, pastor, tem gente que é olho de peixe para nós. Olho de peixe, meu irmão, é calo inflamado. Aquele calo que ele fica um buraco no meio, fica parecendo olho de peixe, irmão. E ninguém toca nele, porque aí de quem tocar, irmão. Recebe imposição de mãos na hora, irmão. A Bíblia diz, suportai-vos no sentido de segure ele. Seja suporte para ele. Amém. Está difícil hoje, hein? Amém, igreja? Segure o seu irmão. Sim, Deus. Sim, Senhor. Segundo motivo por que eu preciso perdoar. Porque o ressentimento, o ódio, a ira que eu guardo com relação a alguém que me feriu, escute, é um veneno para mim. E quanta gente hoje morrendo por dentro e por fora por conta de venenos como este. Amargura, ódio, ira, ressentimento. Pessoas que têm decidido nutrir um desafeto por achar que algum dia, de alguma maneira, ele vai conseguir arrancar esse ódio dele quando ele devolver na mesma moeda para o outro. De alguma maneira. Aliás, o que eu ouço até no meio cristão, infelizmente, tem até músicas hoje, pessoas cantando na intenção de que outros irmãos, eles literalmente se lasquem, vá para a roça. Você vai ver minha vitória, acabado, arrastando a sua vida, você vai me ver no alto. Não é possível cristãos ouvirem, me perdoe o termo, essas porcarias, porque elas não têm fundamento na palavra de Deus. Músicas que de alguma forma confirmam o que nós muito queremos na verdade. Você está comigo? Quantas pessoas estão literalmente guardando, cultivando sentimentos tenebrosos dentro de si? Eu já disse a você que boa parte, se eu não me engano, a última estatística que eu vi é em torno de 50% a 60% das doenças incuráveis. Doenças que não têm cura. Elas aparecem por conta de problemas na alma. Coisas que a gente vai somando. Eu agrego um ódio aqui, eu agrego uma ira ali, eu agrego um outro ressentimento, e isso eu vou mantendo aqui dentro, e isso vai potencializando dentro de mim de alguma maneira. Eis então quando as doenças aparecem. E aí o médico te pergunta, você tem alguém na sua família com esse tipo de doença? Falando, não tem. Porque pela medicina, meu irmão, doenças incuráveis, elas são hereditárias.
E quando você não encontra, na verdade, um link na família, um elo, ora, o que resta como resposta? Você está aqui ainda? São vidas que têm resolvido se agarrar às vinganças aqui dentro, aos ressentimentos, por achar que assim, dessa maneira, eles poderão resolver o estrago que eles têm. Uma frase muito conhecida, vinda de Shakespeare, diz o seguinte: o ódio é um veneno que nós tomamos, esperando que o outro morra. É um jeito simples de falar de maneira muito profunda. O ódio, a ira, o ressentimento que você anda nutrindo, na expectativa de que algum dia você veja o outro de determinada forma, meu querido, a verdade que se abre para você aqui hoje é: cuidado, porque quem está contaminado é você. Jó capítulo 5, versículo 2 diz assim: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Está na Bíblia. Terceiro motivo por que precisamos perdoar. Porque no futuro, você também vai precisar de perdão. Você está aqui? No futuro, você também vai precisar de perdão. Marcos capítulo 11, versículo 25. Mas quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos. Eu vou repetir para você. Mas quando estiverem o quê? Orando. Primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos, para que seu Pai que está no céu perdoe os seus pecados também. Eu ando muito preocupado com o que com o que eu vejo hoje. É muita gente falando a respeito de dons espirituais, falando muito a respeito de oração, até muitas vezes, mas perdendo de longe. Quais as implicações desse estilo de vida para mim? Eu vou repetir esse versículo para nós hoje. Mas quando você estiver orando, primeiro perdoe aqueles por quem foram ofendidos. Olhe para mim, por favor. Eu vou resumir o que ele está tentando dizer. Orar, tendo um problema com alguém, nem continue. Porque Deus não ouve. Pode ir para o monte, pode fazer as 50 filas dos 477 pastores, você pode levar óleo para a tua casa, você pode ungir lá o teu tapete, o teu assoalho, pode esquiar nele na unção, meu irmão, você pode fazer o que você quiser, pode tomar banho de óleo, pode consagrar e pôr as mãos, você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Diz a Bíblia que se você tiver alguma coisa no teu coração contra o teu irmão, tua oração não é respondida. Eis o porquê eu preciso perdoar. Porque se eu não perdoo, como é que Deus me responde? Eu quero ir mais além nessa questão. Isso significa que essa graça que veio sobre mim, sobre você, de um Deus que me aceitou do jeito que eu era, de nos perdoar, ela precisa ser repassada a outras pessoas. Você entende isso, meu querido? Essa é uma graça que ela vem e eu preciso repassar para outros. O problema é que quando eu, na verdade, não tenho abertura para perdoar,
Quando eu resisto o perdão da minha vida para com outras pessoas, essa graça ela vai se esvaindo de mim, ela vai se acabando. Isso é muito sério, meu amado. E não pasme por achar que isso é impossível, porque não é. Tem muita gente dizendo por aí, como já disse, que se acha muito espiritual, muito crente. Dizem, na verdade, andar muito com o Senhor, que ama muito a Deus. Ah, eu amo demais a Deus. Eu amo muito estar na presença do Senhor. Ah, que coisa maravilhosa. Mas quando você fala de perdão para ela, fala assim, ó, pera lá, vamos conversar direito. E é aí que começa um grande problema que nós temos. Tem muito cristão, na verdade, que está na casa de Deus, tem a palavra, tem ouvido a palavra, e tem participado disso e daquilo, e achando que essas coisas vão resolver a sua vida. Estão vivendo uma vida estagnada, fracassada. Escute o que é sério. Muitas vezes uma vida amaldiçoada. Graça tem uma vida dinâmica. A graça que me ofereceu perdão, Deus espera que eu, cheio de graça, perdoe o outro. E nessa dinâmica de graça que desce, diz a Bíblia, de graça recebei. De graça recebei, igreja? Você tem que dar, irmão. A dinâmica da graça é essa, o que eu recebo eu dou, o que eu recebo vem sobre mim, mas eu preciso repassar. E nisso, meu amado, essa dinâmica gera limpeza. Porque se eu dou, Deus fala assim, então você também é perdoado. Está perdoando, está liberando, está passando por cima, você está arrumando a sua vida, então deixa eu, porque eu também quero arrumar você. Mas por quê? Tanta gente hoje, definitivamente, não está disposto a viver dessa forma. Por que tem tanta gente hoje vivendo um monturo de lixo dentro de si? Ao invés de tirar e limpar pelo perdão. Provérbios capítulo 26, versículo 2 diz assim: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Olhe para mim. Maldição para nos alcançar, precisa encontrar um lugar que é o habitat dela. Você está aqui? Maldição para nos alcançar, ela precisa encontrar um lugar que é a cara dela. Um espaço onde a maldição olha e fala assim, aqui é o meu lugar. Se eu instalar aqui, eu prolifero. Que lugar é esse? Então, só para você entender melhor. Já disse para você aqui. Alguém disse certa vez o seguinte, olha, você quer encontrar rato, barata e mosca? Aonde você pode encontrar isso? Aonde? No lixo. Tire o lixo, acabou rato, barata e mosca. Amém? Olhe para mim agora. Maldição é assim, querido. É porta aberta para demônios em minha vida. Qual é o habitat dele? A sujeira que eu mantenho aqui dentro. Ira, ressentimento, ódio. Olhe para mim, por favor. Eu cansei. Esses olhos que a terra há de comer. Cansei de ver crentes que se diziam crentes possessos de demônios.
Perdão é libertador, meu amado. Perdão me limpa. É o perdão que me cura. Até quando? Você vai continuar preferindo a sujeira? E aí eu repito para você. E não falo isso com prazer em meu coração. Você vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai nas convenções, vai nos congressos, vai ouvir os irmãos do fogo, a irmã Maria do Reteté, você vai fazer o que você quiser. E tudo vai continuar do mesmo jeito, escute, para pior. Por quê? Porque a gente prefere manter o lixo. Essa é a grande verdade. Você está aqui ainda? Permita-me contar algo da minha vida. Boa noite, gente. Meu nome é Eduardo. Um filho amado de Deus, lutando contra a codependência, contra a ira. Alguns anos atrás, nesta igreja, nós estávamos em um outro local ainda. Entramos numa situação na igreja em que estávamos numa estagnação muito grande. Isso começou a me preocupar bastante. Eu me lembro que quem fazia parte daquela época era o pastor Arnoldo com a pastora Ana. E nós havíamos passado por um processo muito delicado. Porque quando eu vim para liderar essa igreja, nós viemos debaixo de uma proposta em que a igreja de São Paulo estaria nos suprindo enquanto isto. 8 meses depois do combinado, tudo se quebrou. Então eu tinha 3 posturas para tomar, que foi me dada. Alguém disse para mim assim: Edu, você tem 3 saídas. Você pode fechar a igreja e voltar para São Paulo. Você pode se juntar a outra igreja lá em Guará. Ou você pode tocar a obra, caso você entenda que esse é o seu chamado. E aí eu fiquei numa sinuca de bico. Eu e Tita sem trabalho, nós de tempo integral. E eu falei: o que a gente vai fazer? Fechar não estava no meu coração. Falei: se juntar a outra igreja, até pensei no começo. Mas aí eu virei para a Tita e falei assim: querida, agora é a hora de saber se a gente tem chamado ou não. E metemos a cara e falou: olha, vamos continuar a obra. Só, meu querido, que aí o bicho pegou. Porque para nos desvencilharmos da igreja de São Paulo, meu irmão, demorou-se 2 anos. 2 anos. E vivíamos situações críticas aqui. Porque eu perdi as contas de quantas vezes, para manter o local da igreja, eu e a Tita, nós não recebemos salários mensal. Perdi as contas de quantas vezes eu e a Tita comemos literalmente arroz e farinha. E nós queríamos nos desvencilhar da igreja, mas eles mesmos se estabeleciam algumas situações críticas para nós, no estado simples em que nós vivíamos. Meu irmão, isso começou a gerar algo muito sério no meu coração, muito sério. O tempo passou, com muita dificuldade nós conseguimos nos desvencilhar, mas algo ficou em mim. Até que um dia eu estava buscando ao Senhor e Deus falou assim: Edu, você tem alguma coisa para acertar com o seu ex-pastor. Eu falei: ah, Senhor, glória ao teu nome, o Senhor é grande. Não quero ouvir isso, não estou ouvindo, é da minha cabeça.
E o Espírito Santo falou assim: você tem acertos para fazer. Não, Jesus, eis-me aqui, Pai, na tua obra, ajuda a gente a levar para frente esse negócio, Pai Santo. Edu, não vai andar. Aliás, você já está vendo que está parando. Porque você tem acertos para fazer. Não, Deus, vamos orar mais, gente, vamos buscar mais o Senhor, vamos para o monte. E nada saiu do lugar. Passando dificuldade, algumas vezes necessidade. 4 anos depois dessa situação, eu tomei uma postura e falei: entendi já, Senhor. Marquei um tempo com o pastor. Sentei com ele lá em São Paulo. Falei assim: eu preciso de meia hora do seu tempo. Só isso. E ele me recebeu muito bem. E disse assim: fala do... E aí, como é que estão as coisas? Eu falei assim: está tudo uma benção. Tudo no Jesus Cristo, só... Falei: está nada, Edson. Eu vim aqui para dizer para você que eu tenho um problema sério com você. Ele ficou me olhando assim: você tem problema comigo? Eu falei: tem. Aí expliquei para ele. Falei: você lembra disso? Ele falou assim: não. E disso. Ele falou assim: Du, eu não lembro dessas coisas. Falei: Deus, eu vou matar esse homem. Eu vou dar uma voadora nele aqui agora. Aí eu fui contando para ele o que aconteceu comigo, por causa dele. Ele falou: rapaz, aconteceu tudo isso? Eu falei: aconteceu, rapaz. Eu falei para ele assim: mas eu estou aqui para te pedir perdão. Ele falou: meu querido, não tem nada para te perdoar, está tudo em ordem, filho. Segue a tua vida, segue o seu chamado, que Deus te abençoe poderosamente. Querido, saí de lá aliviado. Falei: Deus, pronto, está tudo certo agora. E as coisas começaram a caminhar aqui, querido. Aqui. Olhe para mim, por favor. Todas as vezes em que eu manifesto perdão para as outras vidas, em qualquer que seja o nível da ofensa contra mim, sou eu a pessoa liberta. Há um Deus que me restaura. Lixo é para ser colocado para fora. Amém? Falando um pouquinho sobre as nossas feridas, eu quero falar sobre reparos agora. Nós temos 3 posturas quando se trata de reparos. Porque a gente acha que é pedir perdão e fica tudo certo, né? A gente fala assim: ai Deus, Senhor, me perdoa com aquele irmão lá, Pai. Não, irmão. Olha para mim aqui, ó. Tem que ir lá para fazer a reparação. Amém? Deixa eu continuar um pouquinho com você. Eu tenho 3 posturas quando se trata de reparação. Eu posso reprimir ela, eu posso amenizá-la, ou eu posso admiti-la. Se eu por acaso continuar tentando reprimir e continuar com o meu lixo, se eu tentar amenizar um pouco a minha dor, escute o que eu vou te dizer. É como a gente carregar um outro corpo preso à nossa vida. Porque quando eu não perdoo, meu querido, quando eu estou disposto a não perdoar, na verdade eu estou sempre carregando essa pessoa comigo. Essa é a grande verdade. Eu estou sempre carregando essa pessoa comigo. E aí eu lhe pergunto: que ser humano
normal sobre essa terra é capaz de suportar mais uma pessoa com ele todo santo dia. Eis o porquê, meu amado, de alguma maneira, de alguma forma, ou seu espírito vai falar alguma coisa, ou seu emocional vai manifestar alguma coisa, ou o teu físico vai responder alguma coisa. Porque normal isto não é. Nunca foi. Ninguém foi criado para levar um outro alguém preso à sua vida. Mas se você resolver admitir, porque quando você fala assim, eu admito, eu tenho lixos, eu tenho problemas para resolver. Isso é liberação. Admita que tem problemas. Seja livre disso. Como é que eu faço isso, pastor? Perdoando. Perdão é a única porta que nós temos nesta terra de voltarmos a ter uma vida leve, curada e poderosa nas mãos de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 15, escute. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Olhe para mim, por favor. Como tem gente atormentada hoje, né? Olhe para mim, por favor. Como tem crente que não dorme hoje. Não consegue botar a cabeça no travesseiro e ter uma noite tranquila. Sabe por quê? Porque é atormentado. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que existe um espírito que nos atormenta quando eu não perdoo. O perdão, querido, é para te trazer paz. Troque o seu tormento pela paz do Senhor. Tome essa decisão esta noite. Falando de reparos ainda, a quem ferir? Pastor do céu, mas tem tanta gente. Compra um caderno lá na papelaria, irmão. Sabe por quê? Porque a gente começa fazendo lista mesmo, não tem jeito. Faça uma lista. Quem são as pessoas que você precisa pedir perdão? Quem são? Olha para mim, por favor. A começar lá de casa, viu? Lá de casa. Pai, mãe, filho. O que tem de pai precisando pedir perdão para filho, né? O que tem de filho precisando pedir perdão para pai e mãe? Meu Deus, a lista é grande. Mas já é um começo. Segundo, pastor, como é que eu vou fazer isso? Lucas capítulo 6, 31 diz assim: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Do jeito que eu gostaria de ser tratado, olhe para mim, trate o outro. O que eu gostaria de receber, dá para o outro então. Esse é o caminho da reparação. Como a gente gostaria que aquela pessoa viesse a nós e pedisse perdão pelo que ela fez, né? Então, o caminho é esse. Quando você tiver que fazer reparações, pense dessa forma, porque é a Bíblia que nos ensina assim. Do jeito que você gostaria de ser tratado e reparado, repare a vida do outro. Trate, arrume, conserte, na medida do possível.
Olhe para mim, por favor. Você vai dizer para mim, pastor, as pessoas com quem eu preciso pedir perdão, elas não estão mais vivas. Talvez você vai sentar uma cadeira lá na sua sala. Falou assim, eu não sei se você está aqui. Não está não, né, irmão? Em nome de Jesus. Vai falar que isso é espiritismo, né, Jesus? Mas escute só. Não precisa puxar cadeira, não. Se elas não estão mais aqui, fale com Deus, olhando para elas aqui dentro. Esses dias me bateu uma saudade muito grande de minha mãe. E como nós estamos num término de CR, estamos terminando um ciclo com a liderança, eu estive falando com ela aqui. Falei, Deus me perdoe pelas vezes que eu fui incompreensível, pelas vezes que eu fui bruto, pelas vezes que eu não abracei e ela queria um abraço, pelas vezes que ela queria conversar e eu não conversei. E pedi perdão ao Senhor. Sobre reparos ainda, há uma hora certa para fazer, sabia? Eu não posso sair desse lugar correndo e falar assim, olha, vem aqui você, ó, estou ligando para você. Não é assim que funciona. Depois que você fizer uma lista, fique em oração. E o Espírito Santo vai te dar a hora certa para que você fale com essas pessoas. Há um momento para falar com elas. Segundo, olhe para mim. Isso é muito sério. Isso precisa ser feito em amor. Amor. Não é chegar lá e falar assim, ó, seguinte, já chega com peito de pombo, né? Achando que é o rei da cocada. Não, irmão. Você vai chegar simples, humilde, com amor. Escute, não esperando nada. Nada. Você vai para dar integralmente. Perdoar. Só para dar. Terceiro, você tem que saber se a reparação que você vai fazer é apropriada. Porque tem gente, muitas vezes, que quer fazer reparação com seus casos antigos de relacionamento. Meu irmão, não dá para fazer reparação. Amém? Você está aqui? Talvez você que tenha tido tantos relacionamentos lá atrás, antes de Cristo. Ai, pastor, eu tinha uma ex-namorada que agora ela está casada. Irmão, fica no seu lugar, em nome de Jesus. Porque se eu fosse marido dela, meu irmão, eu saio com a carabina na sua mão, mano, atrás de você. Esse é o tipo de reparação que você não faz, querido. Você já sabe. Amém? E eu termino. Eu quero terminar com você pensando um pouquinho, pode ser? Então fecha os teus olhos no teu lugar e pensa no que eu vou te partilhar agora. Pedir perdão sempre machuca o nosso orgulho. Mas a gente precisa aprender uma coisa. Que o nosso orgulho ele precisa ser mortificado, sepultado. Então peça para Jesus, esta noite, agora, para livrar você dos seus pecados e dos seus sofrimentos. Fale com Ele agora, no teu lugar.
Segundo, um de nossos maiores entraves em liberar perdão está em nosso senso de justiça própria. É aquilo que eu não acho justo perdoar. Não é possível que eu tenha que perdoar, não fui eu. Querido, a nossa atitude de perdoar, ela precisa ser guiada pela vontade de Deus. Não é mais pela minha justiça. Não é mais pela minha vontade. É pela vontade de Deus. E terceiro, perdão é a decisão de abrir mão da esperança de que o passado poderia ser melhor. É aquela história, ai meu Deus, se fosse diferente lá atrás, agora não seria assim. Ai meu Deus, se eu não tivesse feito dessa forma, meu Deus, será que não tinha um jeito de mudar lá atrás? Não tem, querido. Não tem. Palavra para você então. Comece a desfrutar de um novo momento com Deus a partir de agora, daqui para frente. Daqui para frente. Fale com Deus, não olhe para mim nesse momento. Eu quero que você, por favor, fale com o Senhor no teu lugar. Feche os teus olhos. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você aqui hoje. Talvez sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre os teus filhos. Talvez sobre alguém que foi tão bondoso com a tua vida. Talvez um líder, talvez uma pessoa simples, um familiar, um amigo. Lembre-se, todos nós temos alguma coisa para resolver. Fale com o Senhor no teu lugar. Bendito é o teu nome, Senhor. Ainda de olhos fechados, eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui esta noite, porque Ele tem um desafio com a tua vida: mudar a tua história. Você tem decisões para tomar daqui para frente. Essa decisão é não continuar com esses lixos. Deixa o Espírito Santo falar com você. Ele está te trazendo revelações. É Ele que está mexendo na tua mente agora. Não tenha medo de ouvi-lo. Não tenha medo de ouvi-lo. É Ele que está aqui agora nesse momento. É Ele quem está trazendo algumas coisas à sua memória. Não é para trazer peso sobre você. Deixa Ele continuar falando com você. Tempo novo.
Tempo novo para a tua vida. Chega de uma vida fracassada, uma vida estagnada. Chega de uma vida amaldiçoada. Mas essa decisão é sua hoje.